Paz do Senhor Jesus Cristo, pessoal, aqui é o irmão Gleice novamente, dando continuidade a mais a leitura bíblica no livro de Juízes, capítulo 6. Servidão sobre os midianitas, versículo 1. Porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos, versículo 2. E, prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Versículo 3. Porque sucedia que, semeando Israel, subiram os midianitas e os malequitas, e também os do oriente contra eles subiam. Versículo 4. E punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza. E não deixavam mantimento em Israel nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Versículo 5. Porque subiam com os seus gados e tendas, vinham com gafanhotos, em tanta multidão que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Versículo 6. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Versículo 7. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, versículo 8, enviou o Senhor um homem, profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão. Versículo 9. E vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e eu expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra. Versículo 10. E vos disse: Eu sou o Senhor vosso Deus, não temas aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não deis ouvidos à minha voz. Um anjo fala com Gideão. Versículo 11. Então o anjo do Senhor veio, e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bisritas. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Versículo 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Versículo 13. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? É que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Versículo 14. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nessa tua força, livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Versículo 15. E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que o meu milheiro é o mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. Versículo 16. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um homem só. Versículo 17. E ele lhe disse: Se agora tenho achado graça aos teus olhos, dai-me um sinal de que és o Senhor comigo falas. Versículo 18. Rogo-te que daqui te não apartes, até que eu venha a ti, e traga o meu presente, e eu ponho perante ti. E disse: Eu esperarei até que voltes. Versículo 19. Entrou Gideão, preparou um cabrito e um bolo asmo de uma efa de farinha. A carne pôs numa açafate, e o caldo pôs numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do cavalo. E lhe apresentou. Versículo 20. Porém o anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e os bolos asmo, e põe-nos sobre essa penha, e vê o caldo. E assim o fez. Versículo 21. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão,
e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da penha, e consumiu a carne e os bolos asmos. E o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Versículo 22. Então viu Gideão, que era o anjo do Senhor, e disse a Gideão: Ah, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Versículo 23. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Versículo 24. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor. Ele chamou: Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abiezritas. Versículo 25. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: Toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos. Derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta os bosques que está ao pé dele. Versículo 26. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume desse lugar forte, num lugar conveniente, e toma o segundo boi, e o ofereça em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Versículo 27. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos, e fez como o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai, e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas fê-lo de noite. Versículo 28. Levantando-se, pois, os homens daquela cidade de madrugada, eis que estava o altar de Baal derribado, e o bosque que estava ao pé dele cortado. E o segundo boi foi oferecido no altar de novo edificado. Versículo 29. E uns aos outros disseram: Quem fez esta coisa? Esquadrilhando e inquirindo disseram: Gideão, o filho de Joás, fez essas coisas. Versículo 30. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: Tira para fora a teu filho, para que morra. Pois derribou o altar de Baal e cortou o bosque que estava ao pé dele. Versículo 31. Porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele: Contendereis-vos por Baal, levarei-vos. Qualquer que por ele contender ainda esta manhã será morto. Se é Deus por si mesmo, contenda, pois derribaram o seu altar. Versículo 32. Pelo que naquele dia lhe chamaram Jerubbaal, dizendo: Baal contenda contra ele, derribou o seu altar. Versículo 33. E todos os midianitas e malequitas e os filhos do Oriente se juntaram num corpo e passaram e puseram o seu campo no vale de Jezreel. Versículo 34. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, qual tocou a buzina. E os abiezritas se juntaram após dele. Versículo 35. E enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também se convocou após dele. Também enviou mensageiro a Zé e a Zebulon e a Naphtali, e saíram-lhe ao encontro. Versículo 16. E disse Gideão a Deus: Se has de livrar a Israel por minha mão, como tens dito? Versículo 17. Eis que eu porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo, e se cura sobre toda a terra, então quais sereis que has de livrar Israel por minha mão, como tens dito? Versículo 18. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada, e apertou o velo, e do orvalho do velo espremeu uma taça cheia d'água. Versículo 19. E disse Gideão a Deus: Não se acenda contra mim a tua ira. Se ainda falar só esta vez, rogo-te que só esta vez faça a prova como um velo. Rogo-te que só no velo haja secura, e em toda a terra haja orvalho. Versículo 40. E Deus assim o fez naquela noite, pois só no velo havia secura, e sobre toda a terra havia orvalho. Mais um fim da leitura bíblica. Espero que tenha gostado. Compartilhe, deixe seu like, se inscreva e deixe seu comentário. Aqui é a palavra do Senhor, no Juízes 6, vai dizer sobre Gideão, a qual o próprio Jesus, o anjo do Senhor, o próprio Deus falando com Gideão para estar livrando o povo de Israel dos midianitas.
Aí vai e fala para ele que ele é um varão valoroso, né? Mesmo ele se desprezando, dizendo que é o menor da sua casa, do milheiro, né? Mas o Senhor, ele escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. Ele escolhe as coisas desprezíveis para as... É maravilha. O Senhor, ele pega o pequeno e transforma em grande. E o grande, ele transforma em pequeno. Deus é maravilhoso. E aqui, Gideão faz prova com Deus. Faz duas provas com Deus, a qual ele fala do velo, que era para estar molhado, e ao redor do velo seco. E depois faz a outra prova falando para o velo estar seco e ao redor do velo molhado. E Deus faz. E ele fica impressionado. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo.